Às vezes, a vida fala com a gente por meio de histórias. Histórias que curam, que ensinam e que nos lembram o quanto o amor e o perdão são poderosos. Seja bem-vindo ao Luz de Histórias, um canal feito para tocar o seu coração. A chuva caía fina sobre os telhados da cidade e as luzes dos postes refletiam nas poças d'água, desenhando pequenos caminhos dourados pelo chão. Helena observava tudo da janela de seu pequeno apartamento. O som da máquina de costura já não enchia a casa como antes. Ela havia parado de costurar para fora há alguns meses. Os olhos cansados e as mãos marcadas pelo tempo mostravam uma mulher que viveu muito, mas que também guardava dores demais dentro do peito. Na parede da sala, uma fotografia emoldurada, uma jovem de cabelos longos e sorriso sincero, tirada em um dia de sol, muitos anos atrás. Era Laura, sua filha, a mesma filha que ela não via há mais de 5 anos. Helena suspirou e tocou o vidro da moldura, como se pudesse sentir o rosto da menina. Você está bem, filha? Mas eu ainda rezo por você todos os dias. O relógio marcava 9 da noite. Helena preparou seu chá de camomila e se sentou na poltrona preferida. A televisão estava ligada, mas ela não prestava atenção. Tudo o que ocupava sua mente era o eco das palavras ditas na última briga. Palavras que ela daria tudo para apagar. Laura cresceu vendo a mãe lutar sozinha para sustentar as duas. Helena era costureira e desde cedo ensinou à filha o valor do esforço. Mas com o tempo, esse amor protetor se transformou em cobrança. Helena queria que Laura fosse alguém na vida. E Laura só queria ser compreendida. Quando a menina decidiu estudar arte, Helena não entendeu. Arte não põe comida na mesa, minha filha, mas põe sentido na vida, mãe. Respondeu Laura, irritada. Os anos seguintes foram de atritos, silêncios e portas batidas. Até que aos 19 anos, Laura fez as malas e foi embora para a capital. Não houve abraço, não houve despedida, só o som da porta se fechando e um silêncio que durou anos. Helena tentou seguir com a vida. Costurava para vizinhos, frequentava a igreja, sorria de vez em quando, mas à noite, o quarto de Laura continuava intocado, como se a filha fosse voltar a qualquer momento. Sobre a cama, um cobertor azul e no criado mudo, o colar que Helena ganhara quando Laura nasceu. Às vezes, ela sonhava que a filha voltava. Acordava chorando, com um travesseiro molhado. Deus, me dá mais uma chance de dizer que a amo. Só isso. Mas os dias viravam meses, e os meses, anos. Helena envelhecia com o coração cheio de arrependimentos. Do outro lado, à distância, Laura, agora adulta, morava em um pequeno apartamento no centro da cidade. Trabalhava em uma agência de design e, apesar do sucesso profissional vive inquieta, tinha amigos, mas se sentia sozinha. Às vezes olhava para o espelho e via traços da mãe. O jeito de franzir a testa, o modo de segurar a xícara, até o timbre da voz. Em datas especiais, pensava em ligar, mas o orgulho sempre vencia. Ela que me machucou primeiro, dizia para si mesma. E assim o tempo continuava a separar o que o amor um dia uniu. Numa tarde de sexta-feira, o carteiro tocou a campainha da casa de Helena. Era uma carta, um envelope branco, remetente de outra cidade. Com as mãos trêmulas, ela abriu e leu: Mamãe, eu vou me casar. Sei que faz tempo que não nos falamos, mas gostaria que soubesse. Espero que esteja bem. Laura.
Helena ficou olhando para aquelas linhas simples por longos minutos. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma palavra de carinho. Mesmo assim, um sorriso tímido se formou. Ela pensou em mim. Ainda pensa? No verso do envelope, o endereço da cerimônia, Helena guardou com cuidado, como quem segura um pedaço do coração. Nos dias seguintes, Helena voltou a costurar. Pano azul celeste, tecido macio. Say for me ver. Quero estar bonita, pensava. As vizinhas estranharam o brilho novo nos olhos dela. Vai viajar, dona Helena. Vou rever minha filha, respondeu, e o som da própria voz pareceu dar-lhe coragem. Na véspera do casamento, ela arrumou a pequena mala, pegou o colar de Laura e partiu na primeira condução rumo à capital. Durante a viagem, olhava pela janela e pensava em tudo o que gostaria de dizer. Me perdoa, eu só queria o seu bem. Eu te amo. No dia do casamento, a igreja estava cheia. Flores brancas, música suave e um ar de felicidade no ar. Helena entrou devagar, sentando-se nas últimas fileiras. Ninguém a reconheceu. Quando Laura apareceu, vestida de noiva, o tempo parou. A mãe mal conseguia respirar. Tão linda, tão adulta, tão distante, e ainda assim, a mesma menina de olhos brilhantes que ela embalava nas noites frias. Os olhos de Laura cruzaram os dela por um instante. Um segundo que pareceu uma eternidade, mas ela desviou o olhar. Helena sentiu o coração apertar. Talvez tivesse sido um erro vir. Ela pensou em ir embora, em voltar para a sua solidão. Mas algo a manteve ali, sentada naquele banco de madeira, esperando por um milagre. A cerimônia foi linda. Os noivos trocaram votos de amor eterno e todos aplaudiram. Na saída, enquanto os convidados se dirigiam para a festa, Helena permaneceu imóvel. De repente, Laura caminhou em sua direção, sozinha. O marido esperava na porta da igreja. O silêncio entre elas era pesado, cheio de palavras não ditas. Mãe, disse Laura, a voz embargada. Helena não conseguiu responder. Apenas abriu a bolsa e tirou o pequeno colar. O mesmo que Laura usava quando era bebê. Ela o estendeu para a filha. As mãos das duas se tocaram. As mãos da Mi, marcadas pelo trabalho, as da filha, agora lisas, mas ainda guardando as memórias da infância. Eu guardei para você, disse Helena finalmente. Naquele momento, o orgulho de Laura desmoronou. As lágrimas que ela segurou por tantos anos rolaram por seu rosto. Ela abraçou a mãe com a força de 5 anos de saudade. Um abraço apertado, desajeitado, mas verdadeiro. Me perdoa, mãe. Me perdoa por tudo. Eu que peço perdão, minha filha. Eu te amo tanto. Elas ficaram ali, abraçadas, no meio da igreja vazia, enquanto a luz do fim de tarde entrava pelos vitrais coloridos. Não precisavam de mais nada. O silêncio, que por tanto tempo foi uma barreira, agora era um espaço de paz. O marido de Laura se aproximou, sorriu e pegou na mão de Helena. Vamos para a festa, sogra. Temos uma cadeira guardada para a senhora. Bem na frente, Helena sorriu. Um sorriso genuíno, como não sorria há anos. Enquanto caminhava de braços dados com a filha e o genro, ela soube que a chuva havia parado e que o sol finalmente estava voltando a brilhar em sua vida. O amor, mesmo depois de muito tempo, sempre encontra um caminho de volta. O perdão não apaga o passado, mas pode iluminar
o futuro. Se você tem alguém com quem precisa se reconectar, talvez hoje seja o dia. Não deixe o orgulho ou o tempo roubarem a chance de um abraço. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais histórias que curam e nos lembram do poder do amor. Obrigado por assistir. Helena baixou a cabeça, com um sorriso triste no rosto. Mesmo com o coração apertado, ela sussurrou para si mesma: ela está feliz. É o que importa. Durante a cerimônia de casamento da filha, cada palavra do padre ecoava como um lembrete do que elas haviam perdido: amor, perdão, recomeço. Helena chorou em silêncio, escondida no fundo da igreja, e quando tudo acabou, levantou-se discretamente e foi embora, antes que alguém a notasse. Mas ela não partiu de mãos vazias. Na saída, deixou com o porteiro um pequeno envelope. Dentro, uma carta escrita à mão e o colar que guardava há tantos anos. A carta dizia: filha, eu não sei se você quer me ver, mas eu precisava estar aqui. Sei que errei tentando te proteger demais. A vida me ensinou a lutar, mas esqueci de te ouvir. Se algum dia quiser voltar, minha porta continua aberta e meu amor nunca deixou de ser seu. Helena caminhou pelas ruas vazias, o vestido azul balançando com o vento da noite. Sentia-se leve e triste ao mesmo tempo. Mas no fundo, uma paz estranha tomava conta do seu peito. Ela havia feito o que o coração mandava. Naquela manhã de segunda-feira, o sol nascia tímido. As ruas ainda estavam úmidas da chuva da noite anterior. Laura acordou tarde, exausta, com o vestido de noiva pendurado no canto do quarto. Era o primeiro dia da sua nova vida, mas algo a incomodava. Um incômodo pequeno, quase imperceptível, como uma lembrança que insiste em ficar. A cerimônia havia sido perfeita. Todos sorriram, os amigos comemoraram, o marido parecia feliz. Mas dentro dela algo estava vazio. Algo faltava. Ao abrir a bolsa para guardar os convites que sobraram, ela encontrou o envelope que o porteiro havia entregado. Uma senhora pediu para entregar. Ele dissera. Laura franziu a testa. O envelope era simples, mas a caligrafia era inconfundível. Era da mãe. As mãos dela tremiam enquanto abria o papel dobrado. A cada linha, as lágrimas começaram a cair. Lentas, quentes, doloridas. Ela leu e releu cada palavra, e quando viu o colar, aquele mesmo que a mãe usava quando ela era criança, um nó se formou na garganta. Laura levou o colar ao peito e sentiu o cheiro da mãe, o toque da infância, o amor que nunca deixou de existir, mas que foi sufocado por anos de silêncio. Sentou-se na cama e chorou como há muito tempo não chorava. O marido entrou no quarto, assustado. Laura, o que foi? Ela não conseguia explicar a mistura de dor e saudade que sentia. Apenas respondeu: preciso ir para casa. Preciso ver minha mãe, mas o destino às vezes é cruel com quem demora a agir. 3 dias depois, antes que pudesse criar coragem para a viagem, Laura recebeu uma ligação. Era um hospital da cidade onde a mãe morava. A senhora Helena sofreu um infarto leve. Está estável, mas precisa de acompanhamento. O chão pareceu sumir sob seus pés. O arrependimento veio como uma onda, forte e avassaladora. Por que eu esperei tanto? Ela se perguntava. Por que deixei o orgulho vencer o amor? Em poucas horas, Laura arrumou uma mala pequena, pegou o colar
e viajou de volta menos para o mesmo bairro, a mesma rua, a mesma casa, onde um dia prometera nunca mais voltar. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e a lembranças esquecidas. Quando entrou no quarto, viu Helena deitada, pálida, com fios ligados ao peito. Mas havia paz em seu semblante, menos como quem, mesmo fraca, ainda guarda esperança. Laura se aproximou devagar. Sentou-se ao lado da cama, segurou a mão da mãe e sussurrou: "Sou eu." Helena abriu os olhos lentamente. O tempo pareceu parar. Os olhares se encontraram e naquele instante todas as palavras não ditas, todos os anos perdidos e todas as feridas começaram a cicatrizar. Helena sorriu com dificuldade. "Você veio, filha. Eu sabia que o amor ia te trazer de volta." As lágrimas correram soltas, sem controle. Laura deitou a cabeça no colo da mãe e chorou como uma criança pequena que finalmente encontrou o caminho de casa. "Me perdoa, mãe. Eu fui tão tola. Achei que estava te punindo, mas só castiguei a mim mesma." Helena passou a mão nos cabelos da filha, com a ternura que só uma mãe possui, e disse baixinho: "O perdão já estava aqui, minha menina. Sempre esteve." Os dias seguintes foram diferentes. Laura alugou um pequeno apartamento perto da casa da mãe e prometeu cuidar dela. Todas as manhãs, preparava o café como Helena gostava, menos forte e adoçado com carinho. Entre risadas e lembranças, elas costuraram novas histórias, como se cada conversa fosse um retalho que reconstruía o amor desfeito. A casa de Helena, antes silenciosa e cinza, voltou a ter som de panela, cheiro de bolo e música baixa no rádio. E no canto da sala, o porta-retrato da foto antiga ganhou uma nova ao lado, mãe e filha, abraçadas, sorrindo, com o colar reluzindo entre elas. Helena voltou a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Bordava frases simples em panos de prato. O amor recomeça todo dia, e quem perdoa vive em paz. Laura, por sua vez, levou a arte para dentro da casa. Pintava quadros, redesenhava o jardim, coloria tudo o que antes era sombrio. Elas aprenderam que a vida é feita de voltas e que o tempo, embora não devolva o passado, sempre dá a oportunidade de reconstruir o presente. 5 anos se passaram. Helena envelheceu com serenidade, cercada de amor e de vida nova. Uma tarde, enquanto costurava e ouvia Laura cantarolar na cozinha, ela sorriu e disse: "Agora posso descansar." A casa voltou a ter vida. Naquela noite, adormeceu tranquila e não acordou mais. Laura encontrou a mãe serena, com um pequeno bilhete ao lado. "Obrigada por voltar, minha filha. Agora estamos em paz." As lágrimas vieram, mas dessa vez não doeram tanto. E no meio da dor, Laura sentiu uma estranha gratidão, porque ela teve tempo de pedir perdão, tempo do amar, tempo de recomeçar. Meses depois, Laura inaugurou uma pequena escola de arte no bairro da mãe. Na parede principal, pendurou uma foto das duas, sorrindo, com uma frase bordada por Helena: "Nunca é tarde para recomeçar." Durante a inauguração, ela contou sua história, não para comover, mas para ensinar. E terminou dizendo: "O orgulho é a forma mais triste de solidão. Se você ama alguém, diga. Se precisa perdoar, faça agora. O tempo não espera, mas o amor sempre encontra um jeito de voltar." O silêncio entre mãe e filha foi quebrado e o amor pôde florescer novamente, porque o perdão não muda o passado, mas ele transforma
completamente o futuro. O perdão cura, o amor transforma. E as histórias nos lembram quem somos e o que realmente importa. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. Ajude o nosso canal a espalhar mais luz pelo mundo. Obrigado por assistir.